Você, o escolhido, carregou o peso invisível de uma mentira que não era sua. Você sentiu a injustiça corroer a sua paz, mas preste atenção. A noite do julgamento está aqui. Alguém que você pensava ser invencível e que ajudou a construir essa narrativa falsa contra você, está prestes a quebrar. Eles não aguentam mais o peso da própria traição e o muro da decepção deles está rachando, pronto para desmoronar. O universo está ativando um colapso total no plano deles, e a queda desse inimigo é o portal para a sua total e completa vindicação. Esta é a hora de você entender o mecanismo exato dessa traição, para que possa recuperar toda a energia, a reputação e a prosperidade que eles tentaram roubar. A sua força não está em revidar, mas sim em ver a queda deles de pé, inabalável e consciente. O que está vindo é a prova final de que a sua luz é forte demais para qualquer sombra. Para garantir que essa energia de justiça e restauração se ancore no seu campo, e para que você declare ao universo que está pronto para receber essa vindicação, se você ainda não é inscrito, clique agora no botão de se inscrever. Deixe seu like nesta transmissão para amplificar a frequência da verdade. E para selar a sua ativação de poder, comente agora mesmo o número 77. Esse código é a sua declaração de que você aceita a quebra da mentira e a sua total vitória. A sua ativação começa agora. Comente 77. Você se perguntou por que eles investiram tanto tempo e energia para construir uma teia de mentiras tão intrincada contra você. A razão é simples e brutal. Seu poder autêntico era a ameaça direta ao mundo fabricado deles. Eles não estavam tentando destruir uma pessoa comum, eles estavam tentando aniquilar uma verdade. Sua presença, sua luz genuína, era a prova viva de que a base do poder deles era falsa e superficial. Você era o terremoto que faria o castelo de cartas deles desmoronar. Cada calúnia que eles espalharam e cada esforço que fizeram para te isolar não eram sinais da sua fraqueza, mas sim a medida exata da sua força. Manipuladores só se esforçam tanto para derrubar quem eles consideram uma ameaça existencial. A campanha de difamação deles não era sobre os seus erros, era sobre a inveja e o pânico deles diante da sua soberania. Você era invencível, porque a verdade sobre quem você é não pode ser fabricada ou comprada. E eles sabiam disso. Agora o império de mentiras está rachando, e aquele que ajudou a criar essa farsa está prestes a quebrar o silêncio. Você permaneceu firme no olho do furacão, observando em vez de reagir. Mas a revelação que está por vir não é apenas o fim da história deles. Ela é o começo da sua. Se a sua simples existência foi suficiente para derrubar a realidade deles, imagine que tipo de poder latente você liberará quando reivindicar o território que foi roubado. O que acontece quando o escolhido se levanta sobre as ruínas da manipulação? A mentira mestre foi um plano que tentaram montar contra você, mas perceba, para criar uma mentira tão elaborada, eles tiveram que primeiro reconhecer o quão poderoso você é. Ninguém conspira com tanto esforço contra o irrelevante. Seu brilho autêntico assustou aqueles que só conhecem o poder através da manipulação. Eles tentaram te rotular, inverter suas virtudes em falhas, sua confiança em arrogância, sua bondade em ingenuidade. Mas você se manteve firme. Você não se quebrou sob a pressão. Você se tornou um observador calmo. E esse movimento estratégico mudou todo o jogo. Enquanto eles gastavam toda a energia vital tramando, você estava investindo em quem você é de verdade. A verdade sobre você é como água. Não importa o quão fundo eles tentem enterrá-la, ela sempre encontra uma rachadura para subir. O que está prestes a acontecer não é sorte. É a consequência direta da sua integridade inabalável. Quem ajudou a montar o teatro está agora sufocado pelo peso do seu próprio silêncio e desespero.
Você assiste à implosão e cada peça que cai é uma confirmação da sua força fundamental. A lição é clara. A verdade tem gravidade própria. A mentira mestre está morta e o pânico dos conspiradores é o seu novo som de fundo. Você sobreviveu à tempestade, mas a coisa mais importante sobre toda essa trama não é quem falou ou quem se calou, mas a única coisa que você precisa fazer agora para garantir que ninguém mais se atreva a tentar algo assim. Você está segurando uma nova arma, forjada no fogo da injustiça. Qual é o manual para usá-la? Querido escolhido, a energia da verdade que você recebeu aqui é um realinhamento profundo da alma. O Super Thanks não é sobre valor financeiro, mas sobre ancorar esta frequência de integridade. Retribuir é um gesto de consciência para honrar a ativação que te lembra. Sua existência autêntica é seu maior poder. Envie o valor que sentir no coração, seja 50, 70 dólares ou a quantia que a sua alma guiar. Honre a bênção, pois você não chegou a esta revelação por acaso. O subtítulo não é sobre arrogância, é sobre estratégia pura. Enquanto eles estavam gritando e movendo peões desesperadamente, tentando te forçar a reagir, você fez a jogada de mestre, parou de reagir e começou a observar. Você percebeu que o jogo deles era barulhento e superficial. Eles precisavam da sua emoção para validar as mentiras. Mas você, com a sua verdade inabalável, simplesmente recuou e deixou que o próprio peso da farsa os afundasse. Você viu o tabuleiro inteiro, as fraquezas na aliança deles e as rachaduras na fundação que construíram com areia. Essa calma foi o seu checkmate. O que eles não entenderam é que a verdade não precisa de defesa constante. A mentira precisa. Você estava construindo sua vida e sua integridade, enquanto eles gastavam toda a energia criando narrativas complexas e insustentáveis. O plano deles era baseado na premissa de que você era fraco. Sua resiliência não só provou o contrário, como também transformou o ataque em um trampolim. Cada mentira contada sobre você se tornou, ironicamente, a prova do seu poder inato, porque exigiu um exército inteiro de fofocas para tentar te derrubar. A contagem regressiva para a exposição já começou, e não será um sussurro, será um estrondo. Alguém que ajudou a erguer essa farsa está prestes a quebrar, e a confissão que está por vir vai limpar o seu nome de forma avassaladora. Mas lembre-se, a verdade deles será apenas o ruído de fundo. A pergunta real é: quando toda a poeira baixar e a verdade for inegável, você estará pronto para o peso da liberdade que não depende da aprovação de mais ninguém? Atenção, precisamos fazer uma pausa aqui. Eu sei que a revelação está intensa, mas não adianta apenas assistir o desmoronamento dos seus inimigos se você não estiver totalmente comprometido com a sua própria verdade. A integridade que estamos discutindo aqui não é apenas deles, é sua. Eu quero saber, você está realmente pronto para o nível de poder que vem com essa vindicação? Ou você ainda está se escondendo nas sombras da mentira que eles criaram? Se você está focado em quebrar esse ciclo de engano e pronto para a sua vitória total, eu exijo um sinal de comprometimento agora. Eu quero que você comente agora o número 77. Comentar 77 é o seu código de alinhamento e despertar espiritual. Você está declarando ao universo que está pronto para receber a justiça completa e que a verdade que está emergindo é a única base da sua realidade. Não seja um cúmplice silencioso. Se você valoriza este canal por te dar a clareza e o mapa para a sua liberdade, mostre seu apoio. Curta este vídeo para aumentar o alcance da verdade e se inscreva no canal para garantir que você não perca o próximo passo do seu triunfo. O tempo de apenas observar acabou. É hora de agir. Digite 77. Você já sentiu o peso da omissão?
O segredo que o silencioso guardava não era sobre a mentira que criaram contra você. Era sobre a verdade que ele negou. Esse indivíduo sabia exatamente que a narrativa era falsa, mas trocou a coragem pela conveniência. Ele pensou que, ao se calar, estaria seguro, mas a cumplicidade não traz segurança, apenas culpa. Você precisa entender que o silêncio dele foi o combustível que permitiu a injustiça continuar. Mas veja bem, a verdade não precisa de defensores para existir. Ela só precisa de tempo. E agora, o preço está sendo cobrado. Manter a fachada de neutralidade exige uma energia absurda, enquanto a verdade não exige esforço algum. Você, que permaneceu firme na sua verdade, está assistindo de camarote a essa explosão interna. A culpa que ele tentou enterrar está o sufocando, forçando-o a buscar uma rota de fuga. Eles sacrificaram a própria reputação para avançar uma agenda contra você, mas a sua resiliência inabalável provou que a integridade é sempre a arma mais poderosa. O que está prestes a acontecer não é apenas uma confissão, é um terremoto moral que vai reescrever a história. A revelação do silencioso não será um ato de redenção, mas sim um ato desesperado de autopreservação. Ele vai expor a teia inteira, não por justiça, mas por medo. Você está pronto para ver a diferença abismal entre a força autêntica, a sua, e a fraqueza covarde que se escondeu na escuridão? Porque quando a mentira morre, o que realmente resta de quem a construiu? Eles montaram a armadilha mais óbvia que existe, o convite ao caos. Eles fizeram barulho, inventaram histórias e esperaram que você pulasse na defensiva, gastando sua energia para provar que é real. Mas você não deu o que eles queriam. Sua soberania se manifestou no silêncio. Enquanto eles esperavam gritos e reações emocionais, você lhes deu paz. Essa calma não é fraqueza. É a estratégia de um mestre. Você estava ocupado assistindo ao show deles, percebendo que o palco da manipulação era feito de papel. Quando você decidiu apenas observar em vez de reagir, você mudou as regras do jogo. A manipulação deles só funciona quando você dá força a ela. Sua quietude forçou os mentirosos a trabalharem mais, a contradizerem uns aos outros, a ficarem desesperados. Você viu as rachaduras na aliança deles, a inveja do cúmplice, o medo do silencioso. Sua verdade interior não precisou de um megafone. Ela apenas brilhou tão forte que a escuridão deles começou a queimar por dentro. Você se tornou inatingível, e isso quebrou o plano deles. Sua paciência não foi espera passiva, foi investimento estratégico. Você plantou a semente da sua vindicação ao se recusar a descer ao nível deles. Agora, o peso insustentável da mentira está forçando um deles a ceder. O confessante não vai surgir por bondade, mas por puro desespero e autopreservação. Eles estão prestes a revelar a verdade que construíram sobre você, mas você entende que a verdadeira questão não é o que eles vão dizer, e sim o impacto da explosão. O que acontece com você quando a máscara final de quem os manipulava cai? Você não apenas sobreviveu à tempestade que criaram, você se tornou o olho do furacão. Enquanto eles corriam desesperados para manter a mentira, você estava parado no centro, inabalável. O que eles não entenderam é que a sua verdade interna é uma fundação que o esquema deles jamais poderia abalar. Você não precisou lutar no barro deles. Sua estratégia foi manter a calma e observar, sabendo que a inconsistência das mentiras deles faria o trabalho sozinha. Agora, veja a ironia. O caos que planejaram para você está implodindo sobre eles, e você é o único que permanece de pé, seco e vitorioso. A confissão que está chegando não é um presente deles, é a consequência inevitável da sua luz. A pressão da sua autenticidade foi grande demais para a arquitetura de mentiras deles.
Você assistirá agora a um espetáculo de justiça onde a pessoa que ajudou a construir a farsa vai destruí-la para se salvar. Cada palavra de verdade que sair da boca deles é um tijolo de volta na sua reputação, provando o que você sempre soube. Sua integridade não apenas resistiu, mas se tornou a força que os obrigou a se curvar. A verdade, quando é sua, não precisa ser defendida. Ela simplesmente aparece e reorganiza a realidade. Sua vitória é total, mas pare por um instante. A maior revelação não é sobre quem mentiu, mas sobre quem você se tornou. Você foi forjado neste fogo. As habilidades que você ganhou para sobreviver, a leitura de pessoas, a resiliência à pressão e a confiança inabalável na sua realidade, são novos superpoderes. O mundo que surge após este colapso está purificado, pronto para a sua próxima fase. O que acontece quando o escolhido, finalmente livre do cativeiro da mentira, decide usar essa força recém-descoberta para remodelar o próprio jogo? Você está testemunhando o inevitável. A ganância é um veneno que nunca sacia. E quando conspiradores tentam dividir um tesouro de mentiras, a confiança zero é o resultado. Você se manteve firme na sua verdade. E isso forçou o inimigo a se autodestruir. Eles prometeram recompensas que nunca entregariam. E agora, o medo de ser o único a cair superou qualquer falsa lealdade entre eles. O ponto de ruptura não é sobre a força da sua defesa. É sobre quão podre e interesseira era a fundação que eles construíram juntos. Enquanto eles se engalfinham por migalhas e se acusam mutuamente, você permanece no centro de tudo, inabalável e intocável. Você não precisou revidar ou se rebaixar ao nível deles. Sua simples existência autêntica foi a criptonita que expôs a falsidade deles. Cada mentira que contaram sobre você agora se torna um espelho, refletindo exclusivamente a falta de caráter e a covardia deles. Você venceu esta batalha apenas por se recusar a jogar o jogo da desonestidade. A queda deles é ruidosa, mas a lição que você absorve é silenciosa e profunda. Você aprendeu que a força verdadeira não reside em controlar narrativas, mas em ser a única coisa que um mentiroso não pode manter: a estabilidade. Eles perderam tudo por causa de um pequeno erro de cálculo. Acharam que poderiam construir algo duradouro sem integridade. Agora, se a sua verdade é o alicerce mais forte, o que você construirá a seguir, sabendo que a deslealdade sempre implode sobre si mesma? A aliança que se formou contra você não foi derrubada por uma luta externa, mas sim pela sua calma interna. O martelo que quebrou o pacto deles não foi a raiva, mas a sua resiliência pura. Enquanto eles gastavam toda a energia construindo mentiras sobre você, você investia na sua verdade. Você não precisou gritar para se defender. Você simplesmente manteve a sua postura. É a sua integridade inabalável que se tornou a rachadura fatal na fachada deles. Você os desarmou ao se recusar a jogar o jogo deles, provando que sua força não é fabricada, mas sim autêntica e inesgotável. Eles esperavam que você desmoronasse sob a pressão, que se tornasse reativo e desse a eles munição. Mas você agiu como um observador, vendo a máquina de manipulação deles rodar até superaquecer. Sua paciência foi o veneno lento que consumiu a confiança mútua deles. Agora, o peso da culpa e a ganância por trás de cada mentira estão forçando um deles a ceder. Eles não estão confessando porque subitamente encontraram a moral. Eles estão confessando porque o seu silêncio soberano tornou a manutenção da mentira insustentável para a própria sobrevivência deles. Você está prestes a testemunhar uma vindicação espetacular, mas o verdadeiro triunfo não está na queda deles, está no que esta prova revela sobre você. Você descobriu que a autenticidade é uma frequência que destrói a falsidade. Eles tentaram apagar sua luz,
mas apenas a poliram, forjando-a. No entanto, enquanto as cortinas se fecham sobre esta conspiração, uma pergunta permanece no ar, pairando sobre o campo de batalha limpo. Se o seu poder é capaz de desmantelar mentiras tão complexas, que tipo de criação você começará a manifestar quando todo o foco e energia deles estiverem finalmente voltados apenas para o seu destino? Você sentiu essa culpa. Não porque ela fosse sua, mas porque eles a atiraram em você como uma arma. Eles queriam que você se ajoelhasse sob o peso de mentiras que nunca foram realidade. Mas preste atenção no silêncio quebrado, o elo mais fraco da corrente de conspiração, aquele que escolheu se calar para se proteger, está a um fio de explodir. Essa pessoa carregou sua cumplicidade como chumbo no peito, e a pressão interna é insuportável. A verdade que está prestes a ser dita não é um ato de coragem, mas uma fuga desesperada da prisão que a culpa construiu. O colapso deles não é acidente, é o resultado direto da sua inabalável soberania. Você parou de reagir ao drama deles. Enquanto tentavam te desestabilizar com o caos, você se tornou o observador calmo, aquele que conhece sua própria fundação. A sua integridade, a sua recusa em descer ao nível deles, atuou como um veneno lento contra o plano. Você não precisou lutar sujo para vencer. Seu poder autêntico desestabilizou toda a operação, provando que a verdade não precisa gritar para ser ouvida, ela apenas precisa existir. A confissão que está por vir não é apenas a sua libertação, é a lição final sobre o que realmente significa ser poderoso. O inimigo mais fraco está prestes a entregar a evidência de que a mentira, por mais sofisticada que seja, sempre requer manutenção, enquanto a sua verdade é autossustentável. Se a fraqueza deles está prestes a te dar a vitória, o que isso revela sobre a sua capacidade de transformar a adversidade em um triunfo ainda maior? Se eles pensavam que este era o ápice da sua dor, imagine o que a sua vingança da verdade fará com o mestre arquiteto deles. Você sentiu o peso da mentira, mas seu chão nunca tremeu. Eles tentaram represar o rio da sua verdade com barragens de fofocas e narrativas falsas, mas a água sempre encontra uma saída. O que eles não entenderam é que você não estava fugindo, você estava se fortalecendo no olho do furacão que eles criaram. Sua calma foi a arma mais letal. Você se manteve inabalável, observando de longe o castelo de cartas deles balançar, sabendo que a soberania da sua alma não podia ser manipulada. A confissão que está chegando não é um ato de bondade, mas sim o colapso inevitável. Eles se afogaram no próprio veneno que prepararam para você. A pressão de manter uma mentira complexa é sempre maior do que o esforço para viver na luz. Agora, a rachadura é visível. Eles estão encurralados pelo peso das suas próprias ações e a única rota de fuga é vomitar a verdade que tentaram sufocar. É a justiça do universo em ação. O manipulador se torna o denunciante de si mesmo. Sua vitória já estava garantida no momento em que você se recusou a acreditar nas mentiras deles. Você provou que a integridade é o único alicerce que resiste ao teste do tempo. Mas a verdade que virá à tona é apenas a ponta do iceberg. Se eles gastaram tanta energia e recursos apenas para tentar te destruir, imagine o quão poderoso você realmente é. Você está prestes a descobrir que, mesmo antes da confissão, a lição mais profunda não está no que eles fizeram, mas em qual aspecto da sua essência eles temeram tanto que precisaram tentar apagá-lo. Você está prestes a testemunhar a cena mais satisfatória de todas. Lembre-se de todas as táticas que usaram contra você, as mentiras calculadas, a manipulação, a tentativa de fazer você duvidar da sua própria mente. Eles acharam que eram mestres nesse jogo, mas agora a própria lei da ação e reação está agindo. Não foi você quem os derrubou, foi a ausência de verdade neles.
Você apenas se manteve firme, e a sua autenticidade se tornou o ponto fraco que o esquema deles não conseguiu suportar. Eles construíram o próprio cadafalso com o veneno que criaram para você. Veja bem, o que está acontecendo agora não é sorte. É consequência direta da sua integridade. Enquanto eles se afogavam em complexidade e intriga, você escolheu a clareza. Você não se rebaixou ao nível deles. Essa resiliência foi o que quebrou o plano. Você permitiu que a podridão interna deles se manifestasse, e ela se manifestou em pânico, contradição e desespero. Você é invencível, porque sua fundação é a verdade, algo que eles nunca possuíram. Você é o observador calmo no meio do caos que eles criaram para si mesmos. Alguém está prestes a falar, e quando a barragem de silêncio quebrar, a enxurrada será total. Mas não confunda esse desmoronamento com o fim da história. A confissão que se aproxima vai revelar muito mais do que apenas a conspiração. Ela vai expor a dimensão real do poder que você possui, que os aterrorizou a ponto de tentarem destruir você. A pergunta que realmente importa e que paira no ar enquanto aguardamos o primeiro sussurro da verdade é: se o medo deles é tão grande a ponto de precisarem de uma mentira elaborada para esconder seu brilho, o que exatamente eles farão quando se derem conta de que você não precisou fazer nada para vencer? Você observou a verdade e, enquanto os mentirosos trabalhavam, houve aqueles que conheciam os fatos e ficaram parados. Eles tentaram chamar isso de neutralidade, mas a história não perdoa a covardia. Não se engane. Quando a mentira estava sendo montada contra você, o silêncio dessas pessoas não foi paz. Foi uma escolha ativa de permitir que a injustiça florescesse. O mito do "eu não me meto" está desmoronando porque agora o peso da omissão se torna mais insuportável do que qualquer ataque. Eles pensavam que, ao não se posicionarem, estariam seguros, mas o que aconteceu foi o contrário. A culpa de ver você sofrendo sob falsas acusações, sabendo que poderiam ter acabado com tudo com uma única palavra, corroeu a alma deles por dentro. Essa neutralidade lhes custou a paz, enquanto você, o escolhido, apenas observava a própria verdade se provar. Você não precisou brigar com eles. O medo e o remorso que guardaram se tornaram a arma que os destrói. Sua vindicação está chegando e será completa. Mas enquanto assistimos o colapso daqueles que mentiram e daqueles que covardemente se calaram, é crucial entender que sua vitória não é apenas sobre o que eles fizeram de errado, é sobre o que você fez de inabalável, manter a sua essência. O silêncio deles revelou a fraqueza do caráter, mas a sua resistência revelou algo muito maior. Se a maior arma que eles tinham era a mentira amplificada pelo medo alheio, qual é o ingrediente secreto que faz com que a sua verdade, mesmo solitária, seja sempre inquebrável? Eles tentaram te derrubar com mentiras elaboradas, mas o que você realmente ganhou com essa tempestade foi um superpoder. A injustiça sofrida foi, na verdade, sua maior escola. Agora, você não vê mais o mundo através do filtro da ingenuidade. Você adquiriu a visão de raio-x para a manipulação. Você consegue sentir o cheiro da falsidade a quilômetros de distância, percebendo a intenção antes mesmo que a palavra seja dita. Esse novo olhar não é uma maldição. É o escudo mais forte que você poderia ter, garantindo que ninguém mais consiga construir uma realidade falsa ao seu redor. Sua autenticidade foi a arma mais temida por eles. Enquanto construíam seu castelo de cartas com fofocas e decepção, você se manteve firme na sua verdade. Eles esperavam que você se quebrasse ou se afogasse na dúvida. Em vez disso, você se tornou um observador estratégico. O poder deles era artificial, dependente da crença alheia. Seu poder é inato, construído sobre a rocha da sua integridade.
O colapso deles é inevitável, porque no fim das contas, a mentira sempre exige mais energia para ser mantida do que a verdade para ser revelada. Mas ter esses olhos que veem é apenas o começo da vitória. Agora, o foco se move de sua resiliência para o momento da explosão, quando aquele que ajudou a te atacar se renderá. A confissão está chegando, e ela não vai expor apenas os detalhes de como te prejudicaram. Ela revelará algo ainda mais profundo, a lei cósmica da causa e efeito. A pergunta agora não é quem vai falar primeiro, mas sim o que acontece com a alma de quem escolhe a covardia e a cumplicidade quando a luz da verdade finalmente incendeia o palco que eles construíram. Sua reputação não está apenas de volta, ela está blindada. Você venceu a guerra de narrativas não descendo ao nível deles, mas ficando firme no seu. Enquanto eles gastavam energia montando mentiras complexas, você estava apenas sendo real. É por isso que o castelo de cartas deles está desmoronando agora, porque ele foi construído sobre areia e a sua integridade é a rocha. Você provou que a verdade é a única armadura que nunca enferruja. O colapso deles é a prova irrefutável de que quem tenta te derrubar com a falsidade acaba sempre caindo sozinho. Entenda o seu poder real. Você resistiu a uma campanha desenhada para fazer você duvidar de si mesmo. Eles tentaram reescrever sua história, mas você nunca soltou a caneta. Você sabia a sua verdade, e essa certeza foi o terremoto que destruiu o palco deles. Eles precisavam da sua reação desesperada, mas você deu a eles seu silêncio estratégico. Agora, a confissão que está prestes a sair não é apenas sobre a mentira deles. É sobre como você usou a sua soberania inabalável para desarmar a bomba de manipulação. Você não foi vítima. Você foi o ponto de estabilidade no olho do caos. Sua vitória prova um ponto fundamental. A integridade não é apenas moralidade, é a estratégia mais inteligente que existe. A verdade, quando liberada por desespero, sempre é mais estrondosa do que a verdade dita por honra. Mas enquanto você celebra essa restauração merecida, precisamos olhar para os bastidores desta rendição. O que acontece com a mente de alguém que é forçado a se destruir para se salvar? E qual será o próximo movimento daquele que se vê desnudado pela própria confissão? O que a verdade dessa pessoa vai expor sobre o resto da rede que você ainda não viu? Eles tentaram te apagar, mas o que eles não entenderam é que você não era feito de cera para derreter, mas sim de metal que se forja no fogo. Você encarou a campanha de mentiras mais suja e, em vez de se render ao desespero que esperavam, você se tornou o observador. Você transformou o ataque orquestrado, a fofoca, a calúnia, a manipulação, não em uma ferida, mas sim na sua maior evidência de inocência e força. Você se manteve firme e autêntico, e essa sua verdade inabalável foi o maior inimigo da narrativa falsa que construíram. Essa tempestade não te quebrou, ela te deu uma visão raio-x. Agora, você consegue identificar a manipulação a quilômetros de distância. Sabe exatamente quem vale a pena e quem está apenas de passagem. O que era para ser a sua destruição virou um treinamento de alto nível, e você saiu dele com superpoderes. Resiliência inquebrável e um discernimento afiado. Eles tentaram diminuir o seu valor, mas só conseguiram provar o quão poderoso você é, já que precisaram de tanto esforço para tentar te derrubar. A justiça está chegando. Não porque você a buscou com vingança, mas porque a mentira sempre carrega o peso da sua própria destruição. Quem te atacou está prestes a quebrar sob a pressão da verdade que ajudou a sufocar, expondo toda a trama que te cercou. Você provou que a autenticidade é a única armadura que nunca falha. Mas agora, com a confissão iminente e toda a farsa prestes a ruir, a pergunta que fica não é se você será vingado, mas sim
O que a verdade deles sobre o seu valor vai revelar sobre a verdade que você precisa aceitar sobre si mesmo? A profecia se cumpriu na sua vida. A verdade que você carregou não foi apenas sua defesa, mas sim o terremoto que derrubou a complexa casa de mentiras que eles construíram contra você. Você não apenas sobreviveu ao ataque, você assistiu intocável enquanto o esquema deles implodia. Sua vitória é total e inegociável. Eu declaro que seu nome está limpo, sua reputação está restaurada e sua glória se manifesta agora.